Paz do Senhor Jesus a todos aí que vão estar ouvindo essa mensagem, mais essa mensagem dentro do Evangelho que escreveu João, capítulo 4. Nós vamos do verso 43 ao verso 54, que é o final aí do capítulo 4 do Evangelho que escreveu João, né? Esse aqui será, pela graça de Deus, o vídeo de número 16, 16º vídeo dentro do Evangelho que escreveu João, né? Então nós colocamos esse propósito diante de Deus, de expor aqui verso a verso, tudo que João, o apóstolo João, escreveu, deixou registrado aqui na palavra. Logicamente que inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E deixou aqui registrado esses fatos, esses milagres, esses ensinamentos do Senhor Jesus. E nós estamos firmados nele, né? Nossa fé, ela não está apoiada em ensinamentos humanos, porque ensinamentos humanos existem diversos, né? Mudam, depende da religião, depende da igreja, depende da instituição religiosa onde você está. Os entendimentos são diversos, né? Os ensinamentos muitas vezes são colocados não de acordo com as escrituras, acréscimos, né? As escrituras têm sido colocado, tirando também algumas coisas daqui, e isso é terrível, né? Então por isso que a gente não pode se firmar em ensinamentos humanos, em teorias humanas, em teologias, né, inventadas aí por seres humanos, porque todos nós somos falhos, somos pecadores, erramos. Então nós devemos, né, por prudência, procurar entender a Bíblia, a palavra de Deus, conforme ela é revelada a nós, conforme já está escrito aqui, procurando não acrescentar, não mudar, né, não adulterar a palavra de Deus, mas ficar fiel à palavra. Lembrando que Deus, ele tem compromisso com a palavra. Então aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou, não é? A palavra vai dizer que ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender. Deus não erra, né? Deus não erra. Se Deus errasse, ele não seria Deus. Quem erra somos nós, seres humanos. E muitas vezes erramos por quê? Porque deixamos de estar firmados nas Escrituras, né? Então, ainda que muita coisa que nós não entendemos, né? Porque as coisas de Deus são sublimes, né? São bem maiores do que os nossos entendimentos, os nossos pensamentos, mas pedindo a orientação do Espírito Santo, né? Orando a Deus, pedindo que Deus, por sua graça e misericórdia, nos dê o entendimento pelo Espírito Santo, que ele nos concede pela fé em Cristo. O Espírito Santo, ele vai revelando para nós as palavras, nós vamos, né, nos empenhando também, né? Nós temos que nos empenhar, né, em buscar o entendimento, em buscar, né, em orações a Deus, em estudos, né, na palavra, ou seja, empenhar, porque são palavras de vida eterna, irmãos, são palavras de vida eterna, né? As palavras de Jesus são palavras, só ele tem palavras de vida eterna. Certa feita, ele ensinando os seus discípulos, endureceu um pouco o discurso que ele estava falando, a sua pregação. Muitos, né, nós vamos ver, muitos deixaram, né, Jesus, deixaram de seguir Jesus pela dureza do seu discurso que ele estava falando. Mas aí também muitos deixaram, então ele falou para os seus apóstolos, né? E se eles também queriam ir embora, poderiam ir, né? Aí Pedro, né, o apóstolo Pedro disse a Jesus: mas para onde iremos nós, se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Então para onde nós podemos ir, né? Somente Jesus tem palavras de vida eterna. Por isso que nós devemos ficar na palavra. Devemos ficar na palavra, não é?
e evitar ensinamentos humanos colocados que não estão de acordo com a palavra, revelações, novas revelações. Existe muito isso, né? Um anjo me disse, né? Deus falou que é assim, né? Enfim, amém. Se foi Deus que falou, amém. Mas tem que falar de acordo com a palavra, não pode ir contra a sua palavra, né? Deus jamais vai fazer isso, né? Então nós precisamos ter esse entendimento, né? Estarmos firmados na palavra, amém? E é o que nós temos procurado fazer, não é? Nós não estamos preocupados aqui em ter uma grande quantidade de seguidores, uma grande quantidade de pessoas. Eu apenas gravo os vídeos dentro da palavra, exponho o texto, não é? Trago o entendimento daquilo que o Espírito Santo me dá e gravo e posto aí, tá certo? E peço a Deus que use estes vídeos, essas mensagens para alcançar as vidas, né? Os necessitados. Jesus disse que ele veio para os doentes, né? Os sãos não necessitam de médico, né? Os doentes, os pecadores que ele veio buscar e salvar, né? Então é isso que eu peço, né? Para o Senhor usar esses vídeos, essas mensagens para a glória do seu nome, para alcançar essas vidas e edificar a fé daqueles irmãos também que já estão aí no caminho conosco, mas necessitam aí de uma edificação na sua fé, um entendimento maior nas Escrituras. Estão colocados aqui uma voz a mais, né? Uma mensagem a mais que está sendo colocada aí. Hoje nós temos muitos, né? Muitos falando aí. Nós devemos pedir a Deus por conta disso, né? Terem muitas pessoas falando, pedir a Deus que Ele nos dá o discernimento de espírito para saber se aquilo que está sendo dito está de acordo com as Escrituras. Se for, come, né? Que vai ser bem bom para você. Se não for, não estiver de acordo, não coma, porque coisas que não vêm de Deus. Deus jamais vai contra a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. E aqueles que se enquadrarem dentro da palavra de Deus, logicamente que receberão da parte de Deus as bênçãos, aquilo que Deus prometeu em sua palavra. Então Deus não tem compromisso com seres humanos, com entidades religiosas, inventadas, criadas por seres humanos. Deus tem compromisso com a sua palavra, aquilo que Ele disse, aquilo que Ele falou. E se nós estivermos enquadrados, alinhados com os ensinamentos de Deus, ensinamentos de Jesus, nós certamente receberemos de Deus a aprovação, receberemos de Deus as bênçãos que advêm dessa obediência, né? Dessa obediência que nós devemos ter à palavra de Deus, né? E aí o Senhor vai se agradar de nós naturalmente e vai nos abençoar, amém? Então por isso que nós estamos aqui dentro da palavra de Deus. Capítulo 4 do Evangelho que escreveu João, o último vídeo que foi o número 15, né? Nós falamos dos efeitos, porque Jesus, ele encontrou com uma mulher ali na região de Samaria, próximo a uma cidade de Sicar. E ele então conversa com essa mulher e traz e se revela a ela, né? Dizendo que ele era o Messias, que eles estavam esperando. E ele estava ali falando com ela, né? No verso 26 nós lemos isso. E diante dessa revelação que Jesus fez a ela sai dali onde está Jesus e vai chamar as pessoas da cidade, vai falar com os homens da cidade e levam as pessoas até Jesus, né? E as pessoas vão lá ver Jesus, conhecem Jesus. Jesus fica com eles 2 dias, né? Ensinando a palavra. E a palavra vai dizer que muitos creram. Creram no quê? Que verdadeiramente Jesus era o Cristo, o Salvador do mundo. O Messias, o Salvador do mundo, enviado de Deus, né? Pela palavra que Jesus tinha falado com eles, tinha ensinado a eles. Amém? Isso nada mais eu entendo, irmãos, que isso aqui é o evangelismo, né? Deus tem várias formas de evangelizar as pessoas, né? Aqui é uma forma de evangelismo. Nós estamos gravando as mensagens, colocando aí, expondo as escrituras dentro das redes sociais. Hoje, né, nos dias de hoje, muitas pessoas acessam as redes sociais e esse vídeo pode cair no coração, né, bom aí de alguém necessitado e
que essa semente, né, que está sendo lançada aí, que é a palavra de Deus, possa frutificar na vida da pessoa, a pessoa venha dar fruto para o reino de Deus. Essa é a intenção. Então, isso aqui nada mais é do que evangelismo, quer dizer, Deus encontrou com uma pessoa, falou, se revelou a essa pessoa saiu, falou a outras pessoas, essas outras pessoas foram levadas até Jesus, não é? Pela palavra da mulher, e ouviram Jesus, né, ensinar eles, creram em Jesus e foram salvos naturalmente, tá certo? É isso, né? Um dia Deus me alcançou, não é? Eu criei no Senhor Jesus, recebi Ele, né? A pessoa fala aceitar, eu recebi Ele, né? Pela graça de Deus, pela misericórdia dEle, porque Ele se revelou a mim, porque se Jesus não se revelar, ninguém pode entender as coisas de Deus. Observe que aquela mulher estava, né, sem entendimento, se Jesus não se revela a ela, ela estava perdida ainda. Mas Deus revelou a ela através de Cristo Jesus, revelou a essas outras pessoas que foram ter lá, e assim aconteceu comigo, e hoje eu estou aqui passando a mensagem para outras pessoas, e eu creio que outras pessoas vão receber, vão crer, vão serem salvas, também vão passar para outros, e assim vai. E assim Deus faz comigo, assim Deus faz com todos aqueles, né, a quem Ele chama, a quem Ele capacita, a quem Ele revela a sua palavra. Então podemos chamar essa mulher samaritana, que nós não temos nem o nome dela aqui, né? A Bíblia não revela, só fala que é uma mulher de Samaria, mas é uma missionária, né? Ela recebeu de Jesus a revelação e foi na cidade e levou pessoas a Jesus. Observe que o evangelismo é isso, né? Não é trazer você para a minha religião, não é para você seguir a mim, porque eu sou pecador, todo homem é pecador. Então você tem que seguir a Jesus. A função nossa é levar pessoas a Jesus. Nessa época aqui, Jesus estava em carne. Então, estava ali em carne, conversando, falando diretamente com as pessoas. Nós sabemos que Jesus morreu, né? Ele esteve aqui, morreu, foi crucificado, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, voltou ao Pai, enviou para nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje é que trabalha em nossas vidas, né? E o Espírito Santo está aqui conosco enquanto Jesus ainda não volta para buscar a sua igreja. Quando Jesus voltar num dia determinado por Deus, veja que tudo é Deus, né, que faz. Jesus, a palavra revela para nós que Jesus virá numa nuvem, como relâmpago, num piscar de olhos, e arrebatará para si os seus, né, que é chamado aí de igreja do Senhor, não é? Que não é uma entidade religiosa somente. Deus tem os seus espalhados por todas as nações, tribos, línguas, raças, né? E Jesus virá nesse dia e reunirá todos os salvos de todos os tempos, e aí estaremos para sempre com Deus na eternidade. Que dia vai ser isso? Só Deus sabe. Cabe a nós estarmos preparados, não é? Porque pode ser qualquer dia. Também nós podemos ser recolhidos dessa vida, né? O Senhor pode tirar o fôlego de vida, nós descermos às sepultura antes de Jesus voltar, mas se acontecer isso, nós já estaremos guardados em Cristo, aguardando aí, então a ressurreição do último dia, que na verdade é só um acordar, né? É um despertar que Deus vai conceder a nós e vai dar um revestimento de um novo corpo, um corpo glorificado, para que nós possamos estar com Ele por toda a eternidade. Essa carne aqui, né, essa natureza carnal que nós temos, é só para este mundo. Isso aqui não herda o reino de Deus. Carne e sangue não herda, porque carne e sangue, essa carne aqui não se converte, né? Ela é má, foi atingida pelo pecado, então essa tem que ser desfeita. Nós receberemos sim de Deus um novo corpo espiritual para estar na eternidade com Ele. É isso que a palavra revela, e nós precisamos ficar nessas coisas que a palavra revela. Amém? Então isso é o evangelismo. Eu entendo que é o evangelismo aqui, tá certo? E aí muitos creram em Jesus, que Jesus era o Cristo, o Salvador do mundo, e agora nós vamos prosseguir, não é? O que aconteceu depois disso? Ficou ali então Jesus 2 dias, né? E muitos creram nele por causa da sua palavra, não é? E dizia a mulher, agora já não é mais pelo que você fala, né? O que nós temos ouvido de você, mas agora é pelo que ouvimos dele. E é assim que tem que ser, né? Nós aqui apenas jogamos essa semente. Caiu no coração bom, agora você vai, creu,
pela mensagem, pela semente, agora você vai pegar e vai na Bíblia, vai na palavra de Deus buscar entendimento agora diretamente com Jesus, né? É assim que a gente faz, amém? Vamos lá então, vamos no texto, verso 43, capítulo 4. Perdoei os latidos, os barulhos externos. Isso acontece porque eu estou aqui num canto aqui, não é estúdio, não é nada, não edito vídeo. Então os barulhos externos novamente, naturalmente saem aí no vídeo, tá certo? Então perdoe aí. Muito bem. João capítulo 4, verso 43 diz assim: e 2 dias depois do quê? Depois que ele teve ali reunido com aquelas pessoas daquela cidade, daquela região da Galileia, 2 dias depois partiu dali e foi da região de Samaria, onde ele estava, e foi para a Galileia. Por quê? Porque quando Jesus, nós vimos lá no vídeo 13, que Jesus estava ali, né, em Jerusalém, falou com Nicodemos, tá certo? Deu testemunho de João Batista, as pessoas que foram lá perguntar para ele, foram lá falar que João estava batizando, e ele também, nós já falamos aí no vídeo 13. Aí ele pôs no coração, porque muitas pessoas iam ter com Jesus, né, ele pôs no coração então de sair dali da Judéia onde ele estava e ir para a Galileia, mas nesse trajeto ele teria que passar, então necessário seria passar ali por Samaria, nessa região. Ele passou, conversou com essa mulher, né, salvou a vida dela e de outras pessoas que estavam ali na cidade que creram nele. E agora ele continua a sua viagem sentido a Galileia, porque ele saiu de Judéia para estar na Galileia, né? Jesus, ele andava por esses lugares, né? Judéia, Galileia, Samaria e outras regiões ali ao redor, pregando o evangelho, fazendo curas, milagres, expulsando demônios, né? E Jesus também era dali, daquela região, né? Nós sabemos que Jesus foi criado ali na Galileia, né? Ele nasceu em Belém, na Judéia, né? Para que se cumprissem as escrituras, mas ele era de Nazaré, a família dele era de Nazaré, na Galileia. Saiu um decreto da parte de César Augusto, na época que Maria estava grávida, ele sai então e vai se alistar lá na sua cidade natal, que é Belém. Maria nasce em Belém, conforme as escrituras, mas Jesus foi criado ali em Nazaré. E naturalmente ele conhecia toda aquela região, ele conhecia todas aquelas pessoas. E a incredulidade, né, ainda estava grande, muitas pessoas não criam em Jesus, principalmente aqueles que conheciam Jesus. É o que vai revelar para nós aqui, ó. Verso 43. 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque estava com destino à Galileia. Parou algum tempo ali e fez essa obra aí, de salvação na vida daquela mulher e daquelas pessoas ali. E aí o 44 diz: porque Jesus mesmo testificava que um profeta não tem honra na sua própria pátria. E é assim também, né? Hoje em dia é assim. Muitas pessoas que não nos conhecem, né, talvez por não nos conhecerem, porque nós tivemos realmente uma vida anterior, quando o Senhor ainda não tinha nos salvado, nós vivíamos uma vida depravada, uma vida de muito pecado, né? Então as pessoas que nos conheciam, né, não que Jesus tivesse pecado, mas normalmente é assim, as pessoas que conhecem, né, não dão muito crédito para nós, né? E quando nós vamos para fora, para outros lugares, as pessoas até acreditam mais em nós do que... Então os próprios irmãos de Jesus aqui, né, os próprios parentes de Jesus não criam muito em Jesus. As pessoas só foram crer realmente em Jesus depois que viram Jesus ressurreto, depois da ressurreição de Jesus. Então, apesar de Jesus fazer muitos milagres, ensinar as coisas da parte de Deus, muitos não criam. E Jesus sabia disso. Por isso ele fala aqui, porque Jesus mesmo testificava que um profeta não tem honra na sua própria casa, na sua própria pátria, né? Então Jesus ficava sempre andando por ali, para aquela região. Mas chegando na Galileia, né, os galileus o receberam, por que receberam Jesus? Vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Jesus tinha participado, aqui nós vimos no capítulo 3, capítulo 2, né, que Jesus esteve na Judéia, estava na Judéia, né, lá em Jerusalém, mais precisamente no dia da festa da Páscoa, e ali ele fez muitos sinais, né? Ele fez, naturalmente ele curou muitos enfermos, ele
fez muitos sinais. E essas pessoas aqui da Galileia eram judeus que estavam morando na Galileia e tinham ido a Jerusalém, né, para adorar a Deus no dia da festa. Chegando lá, diz aí que eles viram, né, Jesus fazer, visto que as coisas que fizeram em Jerusalém, ou seja, tudo que Jesus fez em Jerusalém no dia da festa, eles viram. E aí quando Jesus chegou na Galileia de volta, né, depois de uns dias que acabou a festa, eles também retornaram. Quando viram Jesus lá, eles receberam Jesus. Por quê? Porque viram os sinais que Jesus tinha feito lá em Jerusalém no dia da festa. É o que diz aí o verso 45. Aí o que aconteceu? Jesus chegou ali na Galileia e foi para onde? Diz aí o verso 46, ó. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, uma cidade da Galileia chamada Caná, onde da água fizera vinho, e havia ali um régulo, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Entendeu? Então veja bem, aonde Jesus chegou na Galileia, ele foi para Caná. Caná é aquela cidade onde Jesus tinha feito o primeiro milagre dele, transformou água em vinho, né? Chegando lá, havia um régulo, um oficial do rei, um homem importante, ele era o oficial do rei, né? E o filho dele estava na cidade de Cafarnaum, estava enfermo, né? Ele ouviu falar que Jesus viria para Galileia, ele saiu de Cafarnaum, não é? E foi encontrar-se com Jesus, tá certo? E aonde que ele se encontrou com Jesus? Em Caná, da Galileia, está dizendo e revelando para nós, verso 46. Chegando esse homem, esse régulo, oficial do rei, chegando diante de Jesus, que ele falou? Olha o 47 que revela para nós. Ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galileia. Ele ouviu esse homem oficial do rei, estava, não é? Estava com um filho enfermo na cidade de Cafarnaum. Ele ouviu que Jesus estava vindo da Judéia para a Galileia, né? Foi ter com ele. Opa, vou lá, né? Jesus tem feito milagres, tem feito curas, muitas curas. As pessoas testemunhavam disso, de Jesus ali na Galileia. Tinham visto Jesus fazer milagres, maravilhas lá na cidade de Jerusalém no dia da festa. Então eu vou lá ter com ele. Meu filho está à morte, está doente. Eu vou lá ter com Jesus, vou falar com ele. Esse homem era um homem importante, naturalmente ele já tinha gasto muito com seu filho, né? Mas estava à morte, vai revelar aqui para nós. Ó. E rogou-lhe o homem, esse oficial do rei, rogou a Jesus que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Estava para morrer o filho desse homem. E ele clamou, ele rogou, ele pediu insistentemente, né, com rogo, que ele fosse lá, porque o filho dele estava à morte, né? A fé que se Jesus fosse lá, ele seria curado, né? E aí Jesus vai dizer assim, então Jesus lhe disse, 48, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Vocês têm que ver sinais e milagres para poder crer, né? Então, eles queriam, né, ver Jesus fazer milagres, né? Então, veja bem, Jesus fazia milagres para testificar daquilo que ele ensinava a respeito das coisas do reino, era esse o propósito, né? Mas as pessoas queriam ver Jesus fazer sinais, eles não se satisfaziam com aquilo que Jesus ensinava, que Jesus era o Messias, né? Estava ali o Salvador do mundo, né? Eles queriam sinais, queriam ver sinais. E Jesus fala, se vocês não verem sinais e milagres, não crereis. E é interessante isso aqui, irmãos, que até hoje é assim, né? João Batista, que foi, segundo o testemunho que Jesus deu dele, foi o último profeta antes de Jesus, né? Antes da aparição de Jesus, e Jesus deu testemunho dele que dos nascidos de mulher, ninguém houve maior que João Batista, mas que o menor no reino de Deus é maior que João Batista. E João Batista, a gente vê aqui na Escritura que ele não fez milagres, ele não fez sinais, ele ensinava, ele batizava, né? Com o batismo do arrependimento, ele ensinava as pessoas, ele exortava as pessoas ao arrependimento,
né, dos pecados, a crer no Messias, a crer em Jesus, que Jesus era o Messias. Né? Endireitai as suas veredas, endireitai os seus caminhos. Mas não fazia muitos sinais. Né? Mas Jesus deu testemunho dele, que ele era o maior no reino de Deus. Né? Mas observe isso, irmãos. Não deveria ser assim. Né? Hoje também nas igrejas as pessoas querem ver sinais. Se elas não verem sinais, as pessoas profetizando, falando, fazendo coisas, milagres, fazendo revelações, né, que Deus vai curar. Deus até cura, irmão. Deus opera ainda hoje, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus ensina, tudo através de Jesus, né? Jesus falou, meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também, então sempre vai trabalhar, eles vão trabalhar em nosso favor, né? Esse nosso Deus, até que Jesus volte, até que entre o último salvo no reino de Deus, Jesus ainda vai fazendo a sua obra. Mas o mais importante disso tudo, irmãos, é que nós aprendamos de Jesus a sua palavra e possamos endireitar os nossos caminhos diante de Deus. Mas as pessoas querem ver sinais, as pessoas querem ver movimento. Né? Até hoje é assim. Mas observe, irmãos, que daí Jesus diz a ele assim, a esse homem, Régulo, né? Esse oficial. Ou melhor, ele disse a Jesus no verso 49, disse-lhe o Régulo, o oficial do rei, Senhor, desce antes que meu filho morra. Desce logo, Jesus. Meu filho vai morrer. Desce lá. Olha que Jesus disse a ele. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. Não vou lá, não posso ir lá. Agora, não vou lá. Mas pode ir. O seu filho vai viver. Ou seja, ele vai ser curado. Mas Jesus não foi lá. Então veja bem, irmãos, que a questão não é sinais, não é sinais e maravilhas. Jesus quer que nós aprendamos, tenhamos fé nele, cremos nele, que ele é poderoso para realizar tudo em nossas vidas. Né? Ainda que nós não vejamos Jesus hoje com os nossos olhos, né? Mas seremos bem-aventurados, abençoados, se nós crermos sem ver. É a fé. Né? Ele queria que Jesus fosse lá onde estava o filho dele enfermo para ser curado. Jesus falou, vai, o teu filho vive. E a resposta do homem foi assim, ó, diz aqui na palavra, e o homem creu. Então quando Jesus falou, vai, o seu filho vive, a palavra diz, o homem creu nessa palavra que Jesus fala. Né? Creu na palavra que Jesus lhe disse. E foi-se. Então Jesus vai, pode ir, seu filho vive. O homem recebeu essa palavra, creu, né, nessa palavra de Jesus, e ele foi. E foi-se lá. E olha que maravilha que aconteceu, verso 51. E descendo ele logo, né, desceu logo, né, para Cafarnaum, onde estava o seu filho. Aí diz aí, saíram-lhe ao encontro seus servos, seus empregados foram ao encontro, né, deste homem. E lhe anunciaram dizendo, o teu filho vive. Oh, glória! O teu filho vive. Imagina a surpresa do homem, né? Ele saiu de Cafarnaum para ter com Jesus, deixou seu filho lá à morte. Vai morrer. Eu vou lá encontrar com Jesus. Pediu que Jesus descesse com ele antes que ele morresse. Jesus falou, lançou uma palavra para ele. Vai que seu filho vive. Tá certo? E a palavra diz que ele creu na palavra de Jesus e desceu. E quando ele chegou lá, os seus servos foram ao encontro dele e disse, o teu filho vive. Confirmando a palavra que Jesus tinha dito a ele. Por quê? Porque ele creu na palavra. Percebe isso? Não? A importância de nós crermos na palavra de Deus. Porque se nós lermos isso aqui, irmãos, né, a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós, e não crermos, nada acontece na nossa vida, tá certo? É preciso nós crermos, é por meio da fé. Por isso que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Então estão relatados aqui milagres, maravilhas, e essa é mais uma maravilha. O homem saiu da cidade de Cafarnaum, foi se encontrar com Jesus, que estava saindo da Judéia, vindo para a Galiléia, deixou o filho dele à morte, foi lá, encontrou Jesus, né, na cidade de Caná, na Galiléia, e rogou a Jesus que fosse com ele. Jesus falou, vai, seu filho vive, não é?
E ele creu nessa palavra de Jesus e foi a Cafarnaum, chegando lá ainda não onde estava o filho, mas os servos já vieram alegres, seu filho vive. Né? Olha que maravilha. E aí o verso 52 diz assim, perguntou-lhes, o oficial perguntou aos seus servos, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem às 7 horas. Aqui está dizendo 7 horas. Mas lembremos, hora sétima. Né? Hora sétima. O horário dos judeus era assim, a hora primeira, a hora segunda, a hora terceira. Então aqui 7 horas, hora sétima. Que hora seria essa? Por volta de 1 hora, porque a hora sexta é meio-dia, a hora sétima seria 1 hora da tarde, mais ou menos. Não é 7 horas da noite ou 7 horas da manhã, não é 7 horas da manhã. Era 1 hora da tarde, né? Hora sétima, diz aqui. A febre o deixou. A febre deixou. O menino estava com febre alta, naturalmente, porque estava à morte. Né? Alguma infecção, alguma doença grave que ele tinha. E aí, a hora sétima, a febre o deixou. E aí, o que o homem entendeu? Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. E creu nele e toda a sua casa. Essa hora que a febre deixou o menino, foi a hora que Jesus tinha dito a ele, vai, o teu filho vive. E quando Jesus falou essa palavra, lançou essa palavra para ele, a febre deixou o menino. Esse foi na mesma hora, Jesus falou e aconteceu, irmão. O teu filho vive, creu, o que aconteceu por causa disso, por causa dessa maravilha, creu ele, o oficial do rei, e toda a sua casa. Então, o que mostra isso aqui para nós, irmãos? Precisamos ter fé, crer que a palavra de Deus se cumprirá em nossas vidas. A palavra de Deus vai se cumprir se nós crermos verdadeiramente. Né? Muitas vezes olhamos para a palavra e começamos a colocar dúvidas, será que é, será que não é, será que... Irmão, tomamos posse da vitória e a coisa acontece, o milagre acontece em nossa vida, tá certo? Jesus fez termina aí o verso 54, Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Esse segundo milagre aqui, relatado aqui por João, registrado por João, porque nós temos aqui uma palavra, lá no capítulo 20, que eu tenho deixado aqui, que João não registra tudo que Jesus fez. Está revelado isso para nós, ó, versos 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esse é o segundo milagre registrado aqui por João. Mas, naturalmente, que Jesus fez muitos outros milagres que João não relatou até então, até esse tempo aqui. Por quê? Porque a palavra vai nos revelar que as pessoas, quando chegou na Galileia, as pessoas receberam Jesus pelos milagres, pelos sinais, pelas coisas que Jesus fez lá em Jerusalém. Jesus não só fez milagre, como ele entrou no templo, ele limpou lá o templo, porque ele viu pessoas lá vendendo, ganhando dinheiro, fazendo arruaça lá no templo, ele fez uma zorraga, expulsou aquelas pessoas de lá. Então, as pessoas viram Jesus operando no poder de Deus e fazendo grandes sinais e maravilhas. Agora, este segundo milagre foi registrado aqui por João e foi na cidade de Caná, onde ele então, provavelmente, porque aqui fala, revela para nós que ele estava indo para Caná, voltando para Caná, da Galileia, onde ele tinha feito água e vinho. Agora ele fez esse segundo milagre, talvez em Caná, ou próximo de Caná, enfim, na Galileia, tá certo? Então observe, irmãos, que nós precisamos crer na palavra de Deus, crer. Se você não crer, Jesus fala assim, eu sou, falou para aquela mulher. A mulher falou assim, nós estamos esperando o Messias, eu sei que ele vai vir, quando ele vier, ele vai anunciar tudo para nós. E aí Jesus falou para ela, eu sou o que falo contigo. Então, se você não crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Salvador, o único Salvador do mundo, e não receber ele, Deus não vai operar na sua vida. Não vai operar o quê? Não vai operar salvação, não vai operar vida eterna, não vai dar o Espírito Santo. Por quê? Porque você não creu em Jesus.
né? E muitas pessoas não creem em Jesus e ficam querendo arrumar para si outros mediadores, outros nomes. Isso é prova clara, a idolatria é prova clara da falta de fé da pessoa na palavra. Por quê? Porque não conhece a palavra. E o nosso inimigo, que é o nosso adversário, ele quer tirar a palavra de nós. Por quê? Porque ele sabe que Deus tem compromisso com a palavra. Se o crente enquadrar na palavra, ele vai ser salvo, vai ser abençoado. Ele vai crer em Jesus. Então, o diabo, ele coloca outros mediadores, outros nomes no lugar de Jesus, para que a pessoa possa olhar para essas outras pessoas e não olhar para Jesus, pela palavra. Olha que terrível que é a idolatria. Né? Você colocar outros nomes no lugar de Jesus. Não é questão de religião, né? Pecadores todos nós somos. Né? Mas é a idolatria. O que a idolatria faz? Satanás opera através da idolatria, colocando coisas no lugar do Criador, coisas criadas no lugar do Criador. Aí pode ser qualquer outro nome, até nós mesmos, certo? Não, eu sou bom, eu mereço ir para o céu. Pronto, irmão, você perdeu a salvação, porque a salvação está em Cristo Jesus, ninguém merece. Então, quando você fala assim, aquela pessoa foi boa, está no céu, né? Você está tirando o mérito de Cristo, porque ela pode até estar no céu, mas não por ela ser boa ou má, né? Vamos dizer assim, nós devemos ser bons, né? Devemos ser do bem, não estou falando que não é. Mas ela vai estar no céu sim, se a fé dela estiver somente em Cristo Jesus. Deixar o pecado, procurar deixar o pecado. Erramos por vezes, mas não vivemos mais no pecado. Éramos idólatras, não vivemos mais na idolatria. Tá certo? Por vezes erramos, falhamos. Éramos viciados em drogas, em bebida, em cigarro, éramos escravos dessas coisas. Hoje não somos mais, somos libertos em Cristo, não andamos mais, né, em bebedice, em glutonarias, não é? Então, irmãos, Deus vai a nossa fé, né, somente em Cristo Jesus, ele mostra a nossa fidelidade a Deus, né? Israel sofreu muito com esse problema de idolatria, né? Por vezes eles colocavam outros deuses, outros nomes no lugar de Deus, e Deus sofreu muito, né? Então nós também, irmãos, muitas vezes sofremos na nossa vida porque nós colocamos outros nomes, outras pessoas no lugar de Jesus. E aí as bênçãos de Deus na nossa vida não nos alcançam. Hein? Mas que você possa crer. Eu não sei com quem eu estou falando aqui, né? De repente você tem uma pessoa enferma na sua casa, como esse homem, não é? Como esse homem que estava aqui, que foi lá atrás de Jesus, né? De repente você está ouvindo esse vídeo aqui, eu estou falando com alguém que está desempregado, não é? Ou tem na sua família alguém desempregado, alguém enfermo na sua família, alguém viciado em drogas, alguém em pecado de idolatria, enfim, várias coisas, vários males que atingem a raça humana por causa do pecado que entrou lá, né, no começo do Éden, lá através de Adão, afetou toda a raça humana, afetou até o planeta Terra, né? O pecado é terrível, irmãos. Então, mas eu quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus, diante da palavra de Deus, não sou eu que estou inventando. Assim como Jesus falou, vai, teu filho vive, e o homem creu e foi lá na casa dele, chegou lá, o filho dele tinha sido sarado pela palavra de Jesus. Eu quero passar essa palavra para você também, de fé para você. Em nome de Jesus, teu filho vive, a tua família vive, o emprego, a porta de emprego que está fechada vai ser aberta em nome de Jesus. Receba aí, mas creia nessa palavra, porque Jesus é aquele que abre porta onde não tem porta, é aquele que provê todas as coisas, é aquele que cuida de nós, é aquele que salva, aquele que cura, aquele que batiza. É Jesus. Tire a sua fé de todas as outras coisas e coloque sua fé somente em Jesus. Creia na palavra, creia que é poderoso para fazer na sua vida, curar essa enfermidade que você tem. Não é? Não sou eu que estou determinando, eu quero que você creia na palavra de Deus, que Ele é poderoso, assim como Ele curou esse filho desse homem que estava à morte, Ele pode curar você também, creia nisso. Mas ainda que Ele não venha te curar fisicamente,
Se você crer em Jesus, se você colocar sua mente em Jesus, ainda que você desça a sepultura, você tem sobre a sua vida a promessa da vida eterna. Porque Jesus deixou isso aqui, né? Na palavra. Aqui, ó. A vontade do Pai que me enviou, Jesus falando. A vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu, que Deus que traz a pessoa para Jesus, se perca, mas que eu ressuscite no último dia, né? A palavra de Deus vai falar que aquele que crê nele, aqui ó, João 6, verso 47, Jesus falando, na verdade eu digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então ainda que você desça a sepultura por causa da sua enfermidade física, que muitas vezes, né, Deus permite que você seja recolhido, mas se a sua fé estiver em Jesus, você tem a promessa na sua vida, a vida eterna. Jesus voltará e ressuscitará você e levará você para a vida eterna. Mas isso você precisa crer. Crer na palavra de Deus, receber Jesus como seu único Salvador e Senhor. Amém? Que você possa fazer isso. Como é que eu tenho que fazer, irmão João? Então, eu entendi que a minha fé tem só em Jesus, eu quero tirar a minha fé de outras coisas, da idolatria. Ué, você não precisa ir num lugar específico para fazer isso. Você não precisa estar diante de nenhum homem, né? Basta você, na sua sinceridade do seu coração, aí no seu quarto, no cantinho que você tem aí, dobrar os seus joelhos diante de Deus, não diante do homem, não diante do sacerdote humano, de um padre, de um pastor, não. Dobre o seu joelho na sinceridade do seu coração, porque Deus conhece o seu coração. E confesse a Deus os seus pecados, abra o seu coração para Ele, reconheça, Pai, Deus, eu sou pecador, Pai. Eu pequei, eu fiz isso, eu sou idólatra, eu não posso me salvar a mim mesmo. Então eu recebo Jesus como meu Salvador e Senhor. Tem misericórdia de mim, derrama sobre mim a sua graça. Deus é gracioso, Deus é amor, Ele vai fazer isso na sua vida. E você vai passar a seguir Jesus pela fé na palavra dele, a palavra de Deus. E Deus vai fazer maravilhas na sua vida, vai transformar a sua vida, viu? Sua vida vai mudar completamente, em nome de Jesus. Mas para isso sua fé tem que estar em Jesus somente. E aí você já tem a promessa da vida eterna, e Deus não é homem para mentir, não. Amém? Que assim você faça mais essa palavra pela graça de Deus. Capítulo 4, do verso 43 ao verso 54. Querendo o Senhor, nós vamos partir para o 17º vídeo dentro do Evangelho escreveu João. Esse aqui é o 16º, a partir do capítulo 5, verso 1, um outro milagre que Jesus fez aqui, João deixou registrado para nós. Amém? Para que por isso aqui que nós temos aqui, nós possamos crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenhamos vida em seu nome, vida eterna para nós, Jesus tem. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.